por nos acompanharem neste SD Evolution. Hoje vamos ter a conversa connosco o Paulo Caiado. O Paulo é nosso conterrâneo aqui das Caldas da Rainha, como nós. Antes de avançarmos para a conversa com o Paulo, quero só partilhar convosco um bocadinho daquilo que foi a evolução para o SD Evolution e portanto queria dizer-vos que nós começámos em 2010 com o Encontro Nacional SD e este ano era suposto termos o nosso encontro em outubro, o que não aconteceu, como todos sabem, pelas circunstâncias que vivemos e, portanto, decidimos avançar para o SD Evolution e, portanto, fazemos o nosso encontro em formato online, como estamos aqui hoje. E portanto, evoluímos, fizemos uma evolução e era essa a pergunta que eu vos deixo para quem está connosco, para quem nos está a acompanhar, o que é para vocês evolução? Partilhem connosco nos comentários e nós já vamos ver se há respostas para o que é para cada um de nós a evolução. E sendo assim, avanço para o Paulo. Paulo, obrigada por ter aceito o nosso desafio. Obrigado pelo convite. É um gosto, volto a dizer, ter aqui alguém das Caldas que tem uma experiência pelo mundo fora. Este bocadinho que tivemos aqui antes deu também para compreender um bocadinho melhor isso e vou precisamente começar por aí. Pode partilhar connosco um bocadinho da experiência do Paulo, o que é que o Paulo faz, como é que têm sido estes anos da vida do Paulo? Muito bem, então eu comecei a minha vida profissional a meio dos anos 80, em paralelo com a universidade. A minha família tinha uma empresa agroindustrial aqui nas Caldas da Rainha, as pessoas mais velhas sabem, a FAKA, que tinha a marca FAMI, entre outras marcas, como a Caldas da Rainha. E foi por aí que eu comecei, no marketing, como gestor de produto, primeiro júnior para sénior, depois responsável pela área de marketing. Depois, com o apoio de uma fantástica pessoa, que era chefe de vendas, José Rocha, tivemos que tomar um pouco conta da área comercial, na medida em que o diretor comercial da altura faleceu de forma repentina. Depois, a empresa passou a ter também capital de fora, de outro grupo. Eu, nessa altura, achei que queria fazer uma experiência fora da alçada familiar e provar também o que poderia valer em termos profissionais. E, nessa altura, ingressei numa comissão de gestão da Rodoviária Nacional para formar o que é hoje a Rede Nacional de Expressos. Eu fiquei com os pilares de marketing, comercial e operacional. E éramos três e formámos tudo o que é hoje a Rede Nacional de Expressos. Hoje o diretor atual é um dos meus colegas, ainda hoje é um dos meus dois colegas da altura. Depois disso vim para a área da consultoria e também formação, também fiz bastante formação. Eu na altura fiquei um pouco saturado, eu chego a um ponto em que quero mudar para outras áreas, para conhecer também outras áreas. E uma vez que o assunto já estava terminado, a rede estava implementada, a Rodoviária também já tinha sido privatizada, e na altura até o Dr. Humberto Pedrosa o Sr. Humberto me convidou para continuar como diretor do grupo dessa área, mas eu queria mesmo mudar de áreas e queria voltar para as Caldas, porque entretanto já tinha filhos e queria lhes dar uma boa qualidade de vida pessoal mesmo na província que conseguimos ter, nas Caldas. E nessa altura fui para a consultoria, montámos uma empresa, eu e uma das minhas irmãs, implementámos cá empresas escocedoras, que foi uma experiência muito interessante, que queriam vir para o mercado português. Depois, cada vez mais entrei na área da consultoria e também da formação para quadros, incluindo para diretores gerais, em regime noturno. Fazia, praticamente vinha dormir 4 horas às Caldas, passava o dia todo em Lisboa até às tantas da noite a dar formação. Depois disso, eu tinha uma coisa que é um pouco recorrente na consultoria, que são muitas vezes os clientes convidam-nos para ingressar nas próprias empresas, sobretudo quando temos que apresentar projetos estratégicos que são bastante complicados de desenvolver, acham que a pessoa que desenvolveu o projeto é a pessoa indicada para gerir. Mas eu gostava era de aquele contacto que há com muitas áreas de atividade e com muitas pessoas, que é bastante entusiasmante, e não queria ficar agarrado a uma única área e a ficar de novo a gerir apenas uma área de atividade. Só que em 99 recebi um convite bastante aliciante de um grande grupo que nem sequer era meu cliente. Na altura não era um grupo ainda muito grande, já era uma empresa de referência no mercado, mas não era um grupo muito grande,
A transformação de uma empresa num grupo empresarial já foi feita com a equipa que depois fomos formando, e onde estive 13 anos na área dos acessórios de moda e também da moda. Portanto, tínhamos vestuário, relojoaria, joalharia, bijuteria. Éramos das maiores empresas, não mesmo a maior em faturação em Portugal. Representávamos mais de 30 marcas. Eu acho que houve ali uns anos que chegámos quase às 50 marcas que representávamos, o que fazia com que tínhamos contactos com metade do mundo, porque todas as semanas tínhamos que ir ver coleções novas, tínhamos que ir ver novos protótipos para desenvolver produtos. O mercado português é muito forte nessa área. As pessoas nem imaginam, é talvez o quinto mais importante da Europa. Não tem nada a ver com a população, nem com os rendimentos. As pessoas cá se compram muito por impulso nessa área, no vestuário, na joalharia, na relojoaria, na bijuteria. E isso fazia com que todas as semanas tinha que estar a viajar para vários países para podermos ver coleções, desenvolver protótipos, desenvolver muitas vezes protótipos só para Portugal e coleções só para Portugal, porque temos um gosto um pouco diferente de alguns países europeus, sobretudo os países mais fortes, os mercados mais fortes. Nós temos gostos muito diferentes e, portanto, temos de desenvolver coisas para Portugal. Ok. Depois, ao concluir os meus 50 anos, eu tinha feito um plano de vida em que eu queria também voltar de novo a ter um pouco mais de liberdade de movimento. Isso foi tudo bem planeado, com tempo. E, portanto, depois voltei de novo para a consultoria. Curiosamente, eu tinha, digamos, durante 2 anos, eu não podia entrar ao serviço de outra empresa, estava assim combinado. E aproveitei, fiz bastante voluntariado nessa altura. Desenvolvi um projeto com a União Europeia, com um conjunto de 16 conferências feitas pelo país todo, interativas sobre o que era a União Europeia e os projetos que existiam, etc. E, portanto, o que era muito interessante, porque eu tão depressa podia estar numa cidade em que eu tinha uma assistência feita por quadros de empresas, ou donos de empresas de uma determinada área, e queriam era saber onde é que podiam ir buscar fundos e quais eram os projetos que estavam a ocorrer, como podia ter estudantes que queriam era saber a história da União Europeia e que projetos também havia de intercâmbio. As pessoas pensam que só há intercâmbios de estudantes, mas não há. Há intercâmbios para reformados, há intercâmbios para voluntariado, há intercâmbios para pessoas que se dedicam ao artesanato. Existem projetos em que pessoas jovens podem ter um tutor, alguém já reformado de outro país. Eu recordo, por exemplo, na altura, havia uma jovem que estava a desenvolver um protótipo para apresentar de engenharia no Instituto Superior Técnico e tinha como tutor a ajudá-la, assim, desta forma, como nós estamos a falar, que era um engenheiro sueco que estava reformado e que estava a ajudá-la a desenvolver o protótipo. E, portanto, apresentaram depois em conjunto. E, portanto, há muitos projetos assim que as pessoas não têm a mínima ideia de todos os projetos que há a nível da União Europeia. E nessa altura eu tinha uma série de coisas que queria fazer e tinha listado e comecei a fazer. Fiz cursos de tudo e mais alguma coisa porque eu queria fazer, escrevi um livro, porque havia aquela velha história do que o homem tinha que ter um filho pelo menos, eu tenho 4, plantar uma árvore, eu plantei alguns milhares de carvalhos, sobretudo carvalhos. Alguns arderam, infelizmente, tivemos que voltar a plantá-los na beira. E pronto, eu tinha que escrever um romance e a história do romance até é uma história de sucesso. E hoje em dia até sou sob contrato de uma editora, embora seja um preguiçoso e não tenha voltado a escrever romance, não escrevi aquilo e correu muito bem. E foi, pronto, é isto, basicamente. Muito bem. E hoje... Só para dizer, só pelo seu um pouco, pronto, a área em que eu faço consultoria é sobretudo na recuperação de empresas e na reestruturação de empresas e também no desenvolvimento de planos estratégicos, ou seja, planos a longo prazo em que as empresas definem ano a ano o que é que têm que fazer para chegar a determinados objetivos. Pode ser apenas aumento de faturação, mas também pode ser diversificar o seu mercado, pode ser mudar para outro mercado. Depende, é de empresa para empresa que depois se vai estudar de forma que a empresa se pode desenvolver. E como é que a empresa, uma empresa, sabe como é que se chega até ao Paulo? No fundo, o que eu quero perguntar é, se eu tiver uma empresa, quando é que eu sei que devo, há algum clique, alguma coisa que me diga, ok, tenho que falar com o Paulo? O Paulo? As pequenas e médias empresas geralmente contactam quando estão aflitas e quando já estão com a corda muito na garganta. E digamos que havia situações em que no passado também era mais fácil, porque eu dirigi-me diretamente à banca, por exemplo, e nós havia uma série de redes de contactos, as pessoas sabiam o que eu fazia, etc. E, portanto, era muitas vezes mais fácil de reestruturar dívidas à banca ou mesmo de ir buscar crédito, etc. Noutros casos, de vermos quais são os projetos europeus que
nos podem apoiar no desenvolvimento de uma empresa. Nas médias e grandes empresas não chegam a esse ponto. Geralmente são empresas em que estão, digamos, com a sua faturação parada, não estão a conseguir alavancar a empresa, ou estão com produtos a envelhecerem e têm a perspectiva, até pode já estar a acontecer, do período de vida dos seus produtos já estar a baixar e, portanto, o ciclo de vida e a faturação e estão a ter a percepção que a faturação vai baixar. Noutros casos, podem ser fatores exógenos, a concorrência ou regulamentações novas, abertura de novos mercados, em que os empresários percebem que vão ter dificuldades no futuro e têm que se adaptar rapidamente. E às vezes mais... O papel do consultor não é apenas trazer experiências, que isso é muito importante, de outras empresas e de soluções que foram feitas noutras empresas. O papel do consultor também é ver um pouco mais à frente e mais acima, como eu costumo dizer. Ou seja, é como se estivéssemos no balão, olhar cá para baixo, ver a empresa no seu todo. Porque quem trabalha no dia a dia na empresa muitas vezes está num stress tal que não consegue ter clareza de espírito ou discernimento já para avançar. Já chega à casa tão preocupado que já não consegue ter objetividade para pensar. Uma pessoa vinda de fora pode ter essa objetividade, pode ter essa clareza, não está tão agarrado, digamos, a tudo na empresa. E muitas vezes, portanto, torna-se às vezes mais simples de encontrar uma solução em conjunto com as pessoas que lá estão, em conjunto com todos. Não pensa que é apenas com os quadros, é com toda a gente. E pronto, e desenvolver muitas vezes a solução está lá dentro, está na empresa e as pessoas até sabem, às vezes têm medo de aplicar, outras vezes têm receio de fazer propostas, muitas vezes vem de baixo as soluções, vem de quem está nas linhas de baixo. Eu aconselho sempre as empresas a ter uma caixinha de sugestões, aquelas anónimas, em que as pessoas podem lá pôr dentro as sugestões. E as críticas que quiserem, as reclamações que quiserem, mas esse sentido de autocrítica e também de autossuficiência, também de sugerir novas ideias, deve partir de toda a gente dentro da empresa, porque a empresa é um navio em que todos são necessários. E a forma mais fácil é pormos todos, responsabilizar toda a gente e pormos todos a andar para o mesmo lado. A solução mais fácil é reduzir o pessoal muitas vezes e que não é a mais correta. É mais fácil, mas não é a mais correta. Uhum. E não é sempre... consegue-se que não seja a necessária? Consegue-se. Muitas vezes temos que requalificar a empresa, temos que desenvolver outras áreas de negócio e o que temos que fazer é dar formação às pessoas que lá trabalham para que as pessoas aprendam, tenham um novo ciclo de aprendizagem e possam ser requalificados. A qualificação é a base. Não é... digamos que as empresas... só as grandes empresas poderiam ter eventualmente necessidade de reduzir a pessoal, mas também se diversificarem a sua atividade, encontramos sempre lugar para essas pessoas que eventualmente se possam tornar excedentes devido a reduções no mercado ou também a entrada de concorrência, diminuição de conta de mercado, etc. Como eu digo, é sempre caso a caso, mas acho que é o último recurso, é sempre esse, porque há sempre outras soluções que se devem ser tentadas antes. E acho que também que as empresas têm uma responsabilidade social. E sobretudo as empresas que estão na província, em cidades mais pequenas, em que encontrar postos de trabalho é muito difícil, os empresários têm realmente uma responsabilidade social com as famílias que empregam e com a comunidade, que é muito importante para todos poderem dar esse contributo para a comunidade e também ajudar em garantir postos de trabalho. E, portanto, já deixou uma dica, a caixa de sugestões que todos os colaboradores da empresa podem e devem contribuir. É mais fácil essas ideias que, como disse, até podem já estar, ou as soluções já estão dentro da empresa, é mais fácil ser alguém externo a implementá-las junto aos colaboradores? Por vezes poderia-se pensar que alguém que vem de fora tem um maior distanciamento da pessoa, mas o que é verdade é que nós temos muitas vezes mais facilidade em contar a nossa vida a quem viaja ao nosso lado numa longa viagem de comboio do que ao nosso melhor amigo. Às vezes torna-se mais fácil nós conseguirmos contar as coisas, desabafar as coisas com alguém que está de fora. E um consultor deve ser deve ter uma ética também de poder receber a informação
mas também recebê-la de forma confidencial, ou seja, se receber informações que lhe possam ter vantagem na sua área de gestão, mas que sejam negativas, ou seja, reclamações internas, deve ter o discernimento para não estar a pôr em causa quem quis contribuir, porque o dizer que algo está errado não é necessariamente algo negativo numa empresa, é uma contribuição que a pessoa está a fazer. E muitas vezes também as pessoas podem dizer que algo está errado e não saber qual é a solução. Não é obrigatório que a pessoa saiba a solução para dizer, ok, isto está errado, mas também não sei qual é a forma correta. As pessoas não têm, não podemos exigir que as pessoas todas tenham qualificação para encontrar as soluções. Agora, hoje em dia, e estamos a falar dos últimos 30 ou 40 anos, qualquer pessoa de uma empresa, por menos habilitações do ponto de vista literário, portanto, habilitações literárias, do ponto de vista escolar que tenham, as pessoas hoje em dia já têm um grau cultural, pelo contacto social, pela forma como desenvolvem as conversas, que têm sempre um contributo bastante importante para dar à empresa. Já não há aquela pessoa completamente focada num trabalho manual e que não consegue ter uma única ideia. Não há robôs, felizmente. Todos têm um contributo muito importante para dar às empresas. E ninguém melhor do que quem está lá no dia a dia sabe o que é que pode ser melhorado. E todos valem. Todos valem. E o acompanhamento que o Paulo faz é um acompanhamento, claro que cada caso é um caso, mas em regra é um acompanhamento contínuo? Geralmente nós partimos de fazer uma análise da empresa para tirar um diagnóstico. Escutamos muito quem dirige a empresa para saber que caminho é que querem levar, para sabermos para que lado é que vamos conduzir a empresa. Porque, como eu disse, a empresa pode seguir vários caminhos. O próprio aumento de faturação, ao tirá-la do vermelho, pode ter vários caminhos. Muitas vezes é a mudança completa quase do ramo da atividade, aproveitando todas as sinergias que se conseguem encontrar dentro da empresa. Eu podia dar vários exemplos disso, situações de empresas que mudaram quase o seu foco empresarial e tiveram sucesso depois noutras áreas. Geralmente fazemos esse levantamento, pode ser mais ou menos exaustivo, depende do que se pretende. E estamos a trabalhar em conjunto com a empresa, não sempre na empresa, porque muitas vezes temos que ir estudar para casa, não é? Temos que pensar, temos que também fazer consultas a várias entidades e isso para depois trazermos informação. Quanto ao tempo que demora, há um período mais intenso, mas depois passa a haver apenas um acompanhamento mais sistemático, uma vez por mês, ver se os parâmetros que estão estabelecidos, os objetivos que foram estabelecidos, foram atingidos. Há uma regra que eu, nos anos 90, já dizia isto aos meus clientes e continuo a dizer. Nunca acreditei em consultores que dizem que a empresa vai ser recuperável em 3 ou 4 anos. A gente está à espera de estar ali 3 ou 4 anos a receber qualquer coisa. Depois, se não correr bem, paciência. Os mercados mudam tanto que já não existe projetos a 3 ou 4 anos. As coisas têm que ser começadas a ser vistas logo ao fim de uns poucos meses. Então, que as empresas não podem esperar, muitas vezes. Sim, sim. E hoje em dia nós não sabemos o que é que vai haver agora esta situação do Covid. Nós não sabemos qual é o dia da manhã e não podemos estar na empresa a dizer daqui a 3 anos vamos fazer isto. Nós temos que ter resultados imediatos. Podemos dizer daqui a 3 anos queremos estar ali, mas há um caminho a percorrer e temos que apresentar resultados logo. Ao fim de 3 ou 4 meses começar logo a apresentar resultados para seguirmos esse caminho e depois é que vamos fazendo as correções para chegarmos lá. Agora, é aquela situação de dizer isto não vai acontecer nada até daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos vai acontecer tudo. Isso não existe. Isso é alguém que está à espera de receber uma avença durante 3 anos e depois vai dizer lamento muito, mas não consegui. Não, isso não existe. E nem é possível esperar-se esse período, como estava a dizer. Hoje em dia os mercados mudam tanto, isto é uma questão geracional. E se calhar há 30 ou 40 anos atrás as empresas estavam muito estáveis no mercado e não havia muitas alterações. Sobretudo antes de Signabil, em que tínhamos as colónias, etc., e que tínhamos ali um mercado certo. Depois, a partir de 84, 85, quando entramos na União Europeia, e depois com os acordos GATT todos que foram feitos, nós passamos a ter concorrência de onde menos esperamos. Agora é nem olhar para a direita porque eles aparecem-nos pela esquerda. Até pela esquerda a concorrência aparece-nos pela direita. Os hábitos dos próprios consumidores, o avanço tecnológico, quando o cliente não é um consumidor, mas que são outras empresas, geralmente é o que acontece, podemos estar no mercado secundário, o avanço tecnológico é tão grande que tudo o que temos para oferecer de repente torna-se obsoleto e temos que alterar tudo. E temos que alterar tudo, desde as metodologias de trabalho até a forma de contactar os clientes.
Veja agora que a maior parte das empresas, sobretudo as da área de retalho, tiveram de se virar para o online. E foi a forma que tiveram de resolver. E começaram a ouvir assim uns termos estranhos que nunca tinham ouvido, como o CRM, o Consumer Relationship Management, e coisas assim que já existem há 15 anos, etc. Mas agora é que chegou ao retalhista saber o que é isto, como é que eu fidelizo clientes, como é que eles voltam cá sempre, como é que eles não vão para a concorrência, como é que eu consigo criar uma interatividade com os clientes para mantê-los atentos e ligados a mim e que não vão para outra empresa. Que isto online deixa de haver contacto pessoal, e o contacto pessoal muitas vezes é tudo. Nós fidelizamos ao nosso barbeiro, à nossa orivesaria, fidelizamos à nossa florista, fidelizamos à nossa loja onde vamos comprar as camisas, etc. Porque estabelecemos uma relação de confiança com a pessoa que lá está. E depois no online isso já não existe. Então como é que fazemos para criar essa relação? Portanto, isto é tudo, isto aparece e nós temos um mês para resolver esta situação. Sim. E como é que o consultor se adapta às mudanças para poder ajudar as empresas nessas mudanças? Temos que andar uns anos à frente, sempre a estudar à frente. Quando eu digo estudar, não é pegar em livros universitários que francamente chegam a um ponto em que já não ensinam muito. São mais situações de casos práticos que nós temos, situações que ocorreram outras empresas, noutros mercados em que possam estar eventualmente mais avançados e que nós vamos beber aí. Eu acho que já pouca coisa que é novo. Quer dizer, nós vamos aprendendo uns pelos outros e vamos desenvolvendo e vamos melhorando, tentando aperfeiçoar e adaptar depois a cada situação. Mas as regras geralmente estão lá e nós temos que saber. Eu aprendi, o meu pai foi um grande gestor de empresas e aprendi uma coisa com ele que ele dizia-me sempre: a principal regra é bom senso. E na gestão de empresas isso também funciona. De vez em quando temos que ser um pouco loucos e os grandes empresários de cá, posso referir um que eu admiro bastante, que é o Sr. Rui Azinhas Nabeiro, mas não Rui Azinhas Nabeiro, conhecido pelo Sr. Rui, da Delta, que é uma pessoa que eu admiro imenso, quer como empresário, quer como pessoa, e de quem eu conheço bastante, e tenho bastantes referências e bastantes exemplos. Ele teve que ser louco em vários pontos da vida dele para fazer progredir a empresa. Portanto, às vezes, se calhar, não julgou tanto o bom senso. Às vezes tem que ser um pouco arriscado, mas convém ter um paraquedas se as coisas não correrem bem. Mas bom senso é a regra básica. Temos que ter muito bom senso nas coisas. O que não quer dizer que sejamos conservadores. As pessoas às vezes confundem bom senso com conservadorismo e as empresas que param, estagnam e são ultrapassadas por todo lado. Portanto, bom senso, um pouco de loucura, o equilíbrio das duas coisas. Sim, a parte da loucura tem a ver com os pioneiros. Agora não vou desenvolver esta não temos muito tempo, mas os empresários dividem-se de acordo com o seu perfil, também de personalidade, em vários grupos. Existem muitos pioneiros, como nos consumidores é igual, também se agrupam destas formas. E os pioneiros são aqueles que experimentam a primeira vez. No caso dos empresários, são aqueles que lançam-se à frente dos outros em determinados mercados. Mas se conseguem garantir uma posição forte e se esse mercado se envolve, tomam uma posição que dificilmente depois é ultrapassada. Eu tenho uma situação, por exemplo, posso agora exemplificar com uma empresa nossa que tínhamos, e a empresa tem a representação da Pandora. Quando nós lançámos a Pandora em Portugal, só era conhecida nos países nórdicos, não existia praticamente em lado nenhum. E nós arriscámos bastante num produto em que, lembro das orivezarias dizerem que não queriam vender contas a 17 euros, porque senão iam vender a 17 euros, deixavam de vender coisas de 100 euros e estavam a perder dinheiro. Não percebiam que, no fundo, estavam a vender, era uma conta a 700, uma pulseira de 700 euros e que estavam a vender lá prestações, mas que nunca ficava ninguém a dever. As pessoas iam comprando uma conta de vez em quando e a conta, se fosse contas em prata, na altura daria 700 euros. E nós fomos os primeiros e arriscámos muito. Ninguém queria. Eu lembro eu tive que acompanhar. O diretor comercial acompanhava os vendedores, que não conseguiam vender. Depois o diretor comercial dizia-me: o Paulo tem que vir também, porque isto está complicado. E finalmente conseguimos vingar. A cota de mercado da Pandora depois chegou a ter 7 e 8 concorrentes no mercado. E a cota de mercado da Pandora nunca baixou dos 93%, porque fomos os primeiros. Curiosamente, a Pandora nem foi a primeira em todo o mundo, mas também vingou assim. Foi a mais pioneira no marketing, etc. E nós, por termos sido os primeiros, ganhámos uma cota tão grande que depois a própria concorrência desapareceu do mercado. Sim. Isto vai competir a tal dose de loucura e de acreditar nas coisas. E que é um excelente exemplo de alguma coisa que resultou, porque hoje... Sim, mas existem vários. Vejam o caso das Crocs. Sim. Quem é que se lembra de pegar em socas? Hoje em dia não há pessoal médico
Sim. hospitalar, melhor dizendo, médicos, enfermeiros, auxiliares, que não usem crocs, não é? O crocs difundiu-se para todos os sexos, para os dois sexos e para todas as idades. E o nome é Crocs, não é Socas. Depois não é Socas, exatamente. É a marca que... Sim, mas às vezes as marcas ficam ligadas, como o Quispo, não é? Que foram os primeiros a lançar aquele tipo de tonalidade. Não foram os primeiros, mais uma vez. Foram os que apostaram forte na divulgação do produto e ficou. E hoje em dia nós compramos um Quispo de outra marca qualquer, não é? Uma Gillette de outra marca qualquer. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Saindo um bocadinho desta parte empresarial, o Paulo falou que também dedicou uma parte da vida a fazer voluntariado. Obviamente o voluntariado é benéfico para quem o recebe. Não, mas também é para quem o dá. É uma situação muito egoísta. Era isso que eu queria puxar um bocadinho para aqui, que é como é que é benéfico para quem o pratica? Olha, eu vou dar um exemplo. Quando nós compramos um presente de Natal para oferecer a uma criança, seja aos filhos, seja aos sobrinhos, seja aos filhos dos amigos, a nossa satisfação é ver o sorriso da criança. Certo. Mas nós é que oferecemos o presente. Mas a nossa satisfação, o nosso ganho está no sorriso da pessoa. Portanto, não é uma situação completamente altruísta. Há ali um certo egoísmo nosso, porque também queremos ter esse bem-estar, essa felicidade partilhada. O voluntariado, eu fiz voluntariado em duas áreas, na área cívica e na área social. Eu, quando falei daquelas conferências que dei por todo o país, para o Instituto Europeu de Informação Jacques Delors, foi em regime de voluntariado. Portanto, eu não estava a receber honorários, os honorários estavam a ser entregues a uma instituição, mas eu também tive um grande período de aprendizagem, eu aprendi imenso com as pessoas que estavam nas audiências, conheci muita gente, conheci muitas pessoas que depois até foram importantes a nível de rede profissional, porque conheci muitos presidentes da Câmara, muitos vereadores, muitos presidentes de associações empresariais locais, etc. E, portanto, também foi vantajoso, conheci muitos amigos, fiquei com muitos amigos também, que é bastante vantajoso. No caso dos projetos sociais, eu envolvo muito nos projetos que apoiam crianças, geralmente é a área de crianças, eu foco-me sempre muito em determinadas áreas. Os projetos que desenvolvi com outras pessoas foi sempre na área, sobretudo, que envolvem crianças. E nessa altura tentávamos sempre envolver a comunidade toda, nomeadamente em 2011, 12 e 13, que aqui nas Caldas envolvemos, nas Caldas não, na região oeste envolvemos 6 concelhos, 18 agrupamentos escolares, foram quase 19 mil alunos, do pré-primário até ao 12º, com as operações Gorro Verde, Gorro Azul, Nariz Vermelho, que algumas pessoas ainda se recordam. Sim. Foi fantástico, nós conseguimos grandes receitas. Eu posso dizer que no primeiro caso da ajuda de berço, eles estavam em dias de fechar uma das casas, porque já tinham 3 meses de salários em atraso, e eles têm que pagar às pessoas que lá estão a cuidar de bebés, 24 horas por dia, estão em turnos, e essas pessoas têm família, não podem estar em regime voluntariado. São pessoas profissionais que estão ali a cuidar de crianças. E eles estavam em risco de cuidar, e nós fomos acudi-los para resolver esse problema imediato e dar tempo a que outras instituições avançassem. Foi o caso depois da SONAI, que com a Modelfa veio a apoiar mais tarde, mas nós salvamos aquela situação, nós, comunidade do Oeste, salvamos aquela situação, conseguimos angariar numa semana 20 mil euros, que resolveu a situação ali e dar tempo a que a SONAI depois avançasse. E pronto, depois tivemos outras situações em que apoiámos instituições locais, como é o caso do Olha, com o Gorro Azul, que apoiámos uma instituição que eu muito admiro, cujas pessoas eu muito admiro, de apoio aos doentes oncológicos, aqui das Caldas. E pronto, foi bom também podermos ajudar uma instituição local. O voluntariado é algo que deve estar no sangue das pessoas e que devem ajudar, mas eu nem gosto muito de falar nisto, a menos que precise mesmo de estar a cravar o Presidente da Câmara ou coisa assim. O meu pai costumava fazer assim, juntava-nos e dizia assim, já fizeram uma boa ação hoje e nós tínhamos que dizer sim ou não. Se caíssemos na asneira de dizer fiz e contar o que é que tínhamos feito, meu pai, então já não vale, contaste, vais ter que fazer outra. Porque as pessoas quando contam estão sempre à espera de um benefício, nem que seja pessoal, de reconhecimento social, que as pessoas achem que a pessoa é extraordinária. Nós estamos sempre, se começamos a falar do que é que andamos a fazer no campo do voluntariado, estamos sempre a retirar, eu toco sempre nestes assuntos com pinças, porque eu muitas vezes quando vejo na televisão pessoas que estão à frente de algumas instituições, eu torço sempre o nariz, dizer,
se há ali algum proveito próprio, que pode não ser financeiro, mas pode ser de reconhecimento social, de importância social. E eu não gosto de algum aproveitamento. Também compreendo que em algumas instituições é preciso alguém dar a cara para transmitir credibilidade. E alguém é que vai ter que ser responsável pelas coisas que estão a ser feitas. Isso também compreendo essa parte. Mas não se deve exagerar muito nesse estar debaixo do holofote, porque então começa a ser uma ação muito egoísta e nada altruísta. E faz sentido. E quem queira ser voluntário, o que é que pode fazer? Por onde é que deve começar? Eu, há uns anos atrás, desafiei aqui a rede social das Caldas e a Câmara a criar, aliás, na altura até o meu departamento informático do grupo que eu dirigia ofereceu-se em regime de voluntariado criar essa base de dados. Eles próprios criariam, fora de horas, apesar de ser para a região oeste, eles estavam em Lisboa, eram lisboetas, mas nós queríamos criar uma base de dados de voluntariado nas Caldas. Isso depois poderia ter alguns problemas e tínhamos que saber em termos legais como é que podíamos fazer isso para não haver confusões com a questão da confidencialidade dos dados. Mas basicamente, cada pessoa podia se inscrever nesse banco de horas, era um banco de horas, em que a pessoa dizia quais eram os horários em que estaria disponível, quanto tempo poderia estar disponível e para aquilo que poderia se voluntariar. Pessoas que poderiam se voluntariar para cuidar de alguém ou de apenas fazer companhia durante umas horas, outras pessoas que iriam apenas ajudar as pessoas no apoio. Enfim, nós temos uma boa unidade de cuidados continuados aqui nas Caldas, felizmente, com profissionais fantásticas, mas há sempre, se pudermos ajudar um pouco mais também. Outras pessoas que apenas estavam a oferecer-se para voluntariar na área do eletricista, o canalizador, a que pudessem apoiar pessoas que tinham dificuldades económicas e que não poderiam contratar ninguém e que pudessem ter uma ajuda. Podia ser de várias horas. Nós chegámos ao ponto de reconstruir uma casa inteira em Ribeira de Crasto, ao pé dos Vidais, para uma família que tinha 4 ou 5 crianças e que estavam em vias de ser entregues a instituições e das famílias ter que separar porque não tinham condições de habitabilidade e que tudo em regime de voluntariado e donativos conseguiu-se recuperar uma casa inteira, que foi uma coisa fantástica. Sim. E pronto, a ideia era fazer uma base de voluntariado em que houvesse pessoas que podiam dar. Nunca chegou a ser feito, é uma pena, nunca chegou a ser feito. De resto, existem várias instituições cá nas Caldas que aceitam o trabalho voluntário, desde logo o Banco Alimentar, do Oeste, também a Ordem do Trevo, o Olhate, enfim, existem várias instituições que aceitam voluntariado. O problema do voluntariado, eu devo dizer, é que as pessoas têm uma bondade bastante grande em si e querem oferecer, são muito impetuosas, mas depois começam a ponderar e veem que afinal não têm tempo. E o voluntariado é uma atividade continuada, não pode ser. Claro que o Banco Alimentar precisa de voluntários nas recolhas de alimentos nos supermercados, aquilo são só 2 dias, mas há muitas situações de voluntariado ocupam muitos dias, muito tempo. As pessoas começam a desistir ao fim de uns dias e não podemos estar sempre a formar pessoas, porque às vezes é preciso formá-las e não se pode estar sempre ali a fazer uma rotação muito grande das pessoas, um turnover muito grande dos voluntários, porque é muito complicado isso. As pessoas têm que encontrar bem quando querem fazer voluntariado, estão dispostas a essa missão. E, portanto, é uma boa dica também. Temos que querer, mas pensar, considerar se efetivamente queremos continuar. E temos condições para isso, muitas vezes não é por má vontade. Sim, e se temos essas condições depois. Sim. Muito bem. Paulo, estamos já fora de horas, passou muito rápido. Para terminar, quer deixar alguma mensagem a quem nos está a acompanhar? Alguma última partilha por hoje? Nós estamos a atravessar tempos muito difíceis, Covid, que são completamente novos para todos nós. Nenhum consultor podia esperar uma situação destas. Eu acho que só se houvesse uma guerra é que poderíamos pensar numa situação tão complicada como esta. E não é uma situação... Eu sou muito a favor que temos que proteger a economia, que estamos a dar muita importância aos números, e devemos dar, não é isso que está em causa, aos números do Covid, mas estamos a dar pouca importância aos números dos desempregados. Já estão 130 mil mais desempregados. Nós temos quase 400 mil famílias que pediram moratória do pagamento aos bancos das suas casas em setembro do próximo ano. Eles vão-lhe cair em cima. Temos cerca de 380 mil famílias que estão a pagar a prestações à energia, o gás e a eletricidade. Está a ficar muito complicado. Portanto, temos que rapidamente encontrar novas formas de sobrevivência em cada um dos nossos setores de atividade.
às vezes nestas situações de crise encontramos novas oportunidades e obrigam-nos a pensar e a fazer um esforço. Não é fácil. E temos que respirar muito fundo e ser objetivo, não nos deixar também vencer pelo desespero e sermos um pouco objetivo. Não há mesinhas, não há aqui soluções. Mesmo eu como consultor muitas vezes tenho dificuldade em como é que vamos resolver nesta situação e noutras. Se nos mandam fechar tudo e de repente nem sequer podemos trabalhar online, porque há empresas, nem todas as empresas podem trabalhar em teletrabalho, desde logo as fábricas, como também muitas empresas não têm a sua estrutura comercial, não dá para fazer online. E, portanto, é preciso inovar e pensar. Uhum. Mas que não devemos cair em desespero, até porque a única coisa que eu devo dizer é que isto não vai acabar tão depressa. Pois. Não vale a pena pensar em que não vai acabar tão depressa. Uhum. Portanto, temos que nos preparar para isso. Dentro daquilo que é... Temos que esperar não nos vencermos pelo desespero e procurar também até entre um grupo de amigos e de cimentos, saber o que é que trocar experiências, o que é que os outros estão a fazer. É mais importante do que nunca pararmos com as quintinhas, de fechar-se cada um no seu negócio e não contar aos amigos. Eu falo aos amigos porque é a primeira rede de contactos. Do que é que está a passar e tentarem trocar experiências. E trocarem ideias. Porque de vez em quando qualquer pessoa mais inesperada, os nossos filhos, nossa rede familiar até nos pode dar ideias e temos que estar aptos para ouvi-los e não pensar que sabemos tudo e que já cá andamos há muitos anos. Porque isto é tudo tão novo que de vez em quando alguém que vem de nada, eu agora não tenho tempo para contar histórias assim, mas pessoas que vêm do nada e que de repente têm a solução para as coisas e que nós não estávamos nada à espera. Sim. Escutem. É muito importante escutar. Exatamente. Muito bem, Paulo. Obrigada por estas partilhas. Nós vamos ficar offline aqui mais um bocadinho para deixar as partilhas do nosso segmento secreto que o Paulo tem para nós. Portanto, quem ainda não está registado pode-se registar para ter acesso às partilhas do segmento secreto. Quem já se registou, amanhã já vai poder ver estes minutos extra com o Paulo Caiado. Visitem também o nosso site, onde podem consultar e saber quem vamos ter ainda esta semana. Aproveito para dizer que amanhã vai estar connosco o Padre Ricardo Figueiredo, aqui também da Zona Oeste, e na sexta-feira, dia 30 de outubro, vai estar connosco o Rodrigo Martins, também alguém aqui da Zona Oeste. Esta semana, de quarta a sexta, apenas com pessoas da região oeste. Visitem-nos também no YouTube, onde têm as conversas que começaram no dia 15 de outubro e fiquem connosco. Obrigada e até breve.